Leilões imobiliários são uma opção de investimento para quem quer investir no mercado imobiliário, comprando imóveis com preço abaixo e depois com possibilidade de venda com ganho de capital. Então esse episódio vai ser justamente para tratar dos leilões, para tratar dessas oportunidades, dos riscos e falar com uma mega especialista no assunto. Sejam muito bem-vindos ao You Investor. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre leilão imobiliário como investimento. Para essa conversa, a gente trouxe advogada atuante nas áreas de regularização imobiliária e planejamento patrimonial, mestre em Direito pela UFES, pós-graduada em Direito Administrativo e sócia do escritório Minassa Manzano Advocacia e Consultoria Jurídica. Seja muito bem-vinda, Marina Manzano. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Ana. Agradeço o convite de participar desse podcast e tratar de um assunto tão polêmico e conseguir, talvez, desmistificar algumas questões, né? Muito Perfeito, bom. Prazer ótimo. te receber, Marina. Obrigada. Marina, para a gente começar do começo, explica pra gente o que é um leilão judicial. Lúcia, o leilão judicial, ele é uma venda pública, né, de um bem imóvel, né? Hoje a gente trata aqui de um bem imóvel. E ele pode ser um bem referente a diversos tipos de imóveis, como alguma empresa, uma área industrial, algum terreno logístico, um imóvel residencial também. E o interessante, Lúcia, é que quando a gente fala de venda de um imóvel por leilão judicial, muita gente imagina que é só para quitação de dívidas, né? Uhum. Sim. Mas, na verdade, o imóvel ele pode ir à venda também em leilão por conta de disputas relacionadas, por exemplo, entre herdeiros Sim. que não têm um consenso na decisão de vender o imóvel que foi objeto de herança, né? Ou até em razão do valor que vai ser ofertada essa venda. E aí existe um processo específico, um processo judicial que discute isso e que que garante aí a venda desse imóvel através do leilão judicial. Então, acho que basicamente, para ficar bem entendido, esse é o leilão judicial tão falado, né? Nossa, você falou uma coisa que essa semana eu atendi uma cliente, é uma questão de família, disputa entre irmãos sobre uma herança. Eles venderam não, né? O imóvel, um terreno enorme, foi para leilão e vendeu por um preço muito... Ela falou, Ana, é uma dó, porque eles não entraram no acordo, acabou tendo que ir para leilão, para que a gente pudesse dividir o valor do bem. E aí, perde dinheiro todo mundo. Ruim para quem vende, bom para quem compra. Eu acho que em casos assim, quem ganha dinheiro é só quem compra para investimento ou para morar de fato, né? A pessoa que é o dono do bem, geralmente ele perde. Isso traz uma lupa também para a necessidade do planejamento, né? Seja ele patrimonial, sucessório, planejamento financeiro, porque quando vai para leilão em função de dívida, enfim, mas você me lembrou esse caso. E a gente sabe que o brasileiro sempre gostou do mercado imobiliário, né? Isso tá na veia do brasileiro de ter imóveis, enfim. E aí fala pra gente o porquê fazer isso, quais são as vantagens de fazer esse investimento via leilão imobiliário e não via compra de terreno ou compra de, embora o leilão você consiga adquirir um terreno, ou compra de algo na planta. Explica pra gente um pouquinho dessas vantagens. Olha, Ana, eu acho que a principal vantagem do leilão judicial de imóvel, né, especificamente, é realmente o preço. Existe uma facilidade de desconto, né, que é ofertado ali. Às vezes acontece da avaliação que é colocada dentro do processo, ela não estar tão atualizada assim. Então, a gente sabe que por fatores internos, né, ali, ou externos, acontece dessa variação de preço, ela ter um impacto em pouco tempo. Sim. Então, quem tem interesse em fazer esse tipo de investimento, pode conseguir um preço muito atrativo, assim, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Comprar com bastante desconto. Exatamente. Um bem que
por sua vez, vale muito mais do que tá ali posto, né? Desde que tudo seja muito bem planejado, né? E saiba de todos os riscos, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que está bem claro, Marina, que você trouxe na sua fala essa questão da rentabilidade, né? Quem compra um imóvel, seja ele de leilão ou não, a gente atua muito nessa área aqui na Apex também, a pessoa quer uma valorização, né? Quando ela compra para investimento e quando compra para moradia também. Explica pra gente um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o panorama do mercado imobiliário capixaba, que está passando por um momento muito promissor, né? Um momento de grande valorização. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, acho que assim, o Espírito Santo ele vem num ciclo de investimentos, né? Tanto do setor público quanto privado. E falando um pouquinho mais aqui perto da gente, se eu falar em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, a gente tem observado assim, um aumento exponencial do metro quadrado. Sim. Então eu acho que o setor imobiliário, ele nunca vai ser um negócio ruim pra gente entrar, né? Nunca. Sempre muito conservador, né? Exatamente, mas é claro que a gente precisa fazer um planejamento, né? Conhecer a área. Em Vitória, por exemplo, a gente dá uma volta aqui na cidade, a gente vê isso acontecer, né? O planejamento, essa parte urbana, as obras que estão sendo realizadas. Então, isso impacta necessariamente no valor do metro quadrado. Então, não tem como dizer que no ambiente capixaba isso não seria uma boa oportunidade. É difícil a gente falar isso, né? Sustentar isso. É bacana você trazer isso, porque assim, eu costumo sempre dizer isso. A gente, em especial em Vitória, a gente mora numa ilha. Então, assim, para você ter bons terrenos hoje frente mar, a gente sabe que a escassez de terreno hoje já é uma realidade. Então, isso faz, né, com essa demanda alta, que o preço do metro quadrado ele suba e que aí um leilão imobiliário na região de Vitória, seja Vila Velha também, é algo que vai ter uma valorização muito grande, sem dúvida nenhuma, né, Marina? Exatamente. E o interessante do leilão é que você consegue, a depender, claro, se for um terreno não seria o caso, mas você já tem um imóvel consolidado, né? Você já tem aquele imóvel, ele já existe, então, é claro, a gente tem algumas questões inerentes ao leilão, por exemplo, um leilão às cegas. Você não tem acesso ali às condições do imóvel no momento, mas se você fizer um planejamento financeiro, especialmente, né, de acordo com a avaliação que foi realizada, de acordo com eventuais custos que você precisa ter para o seu objetivo final ali como investidor, ele vai ser sim um bom investimento, especialmente aqui no Espírito Santo. Esse leilão às cegas, você tem noção pelo menos da localização, alguma coisa assim ou nada? Sim, tem. Então a pessoa já consegue inferir ali, tipo, é uma região que tem uma valorização, tem uma expectativa de crescimento, então pelo menos você pode até não conhecer a estrutura do bem ali, exatamente, mas você consegue entender um pouquinho para onde que vai. Você falou que tem, óbvio, acho que para todo mundo aqui tá bem claro que o mercado capixaba valorizou muito em termos de metro quadrado. E você tem visto também um aumento dessas oportunidades de leilão? Tem entrado muitos imóveis de leilão? Ou tem uma época que você fala, nossa, tal época entra muito imóvel em leilão, mais imóvel comercial ou mais residencial, tais regiões? Porque a gente sabe que quando a gente fala de dívida, por exemplo, não é todo mundo que consegue arcar com o financiamento imobiliário. E aí, o imóvel vai para leilão, ou é alguma dívida que empenhorou o bem e foi para leilão. Então, com essa alta de taxa de juros, pós-Covid, muito endividamento, então eu acredito que tenha tido um boom também de imóveis. Fala um pouquinho pra gente de como que foram essas oportunidades, enfim. Ana, é um pouco difícil a gente fazer uma métrica sobre isso, até porque quando o imóvel ele entra no leilão judicial, é porque muita coisa já aconteceu no processo. O devedor realmente não conseguiu pagar, aquela dívida ela se consolidou, ou a empresa
colocou dentro de um plano de recuperação judicial que é necessária a venda daquele ativo da empresa para conseguir fazer o pagamento de credores. Então, a gente tem uma série de questões que envolvem o leilão judicial que não dá para a gente colocar essa métrica exata. Sazonalidade, nem nada. Mas com certeza deve ter tido um aumento aí nos últimos anos. Sim, eu acho que é interessante, existem alguns canais importantes para a gente acompanhar isso, por exemplo, o site da Junta Comercial do Espírito Santo. Lá você tem acesso a cada localidade, o que tem de oferta. Aí eu falo não só de leilão, né, para imóveis, quanto para outros tipos de bem também, bem imóveis, veículos, enfim. Mas, assim, é interessante a gente acompanhar, fazer esse acompanhamento até para... Quando o investidor, ele é marinheiro de primeira viagem, né, que a gente chama, tá querendo entrar, tá estudando ali como que funciona essa lógica aí do leilão, é legal acompanhar essas oportunidades pelo site da Junta Comercial, porque lá tem um parâmetro do estado inteiro, que você consegue acessar por por categorias, né? Você consegue categorizar e por região. Que legal. Então, isso já pode dar uma métrica boa e fazer com que o investidor, ele se planeje realmente para, na hora que abrir aquela oportunidade do leilão, né? Que tem uns prazos determinados, ele já esteja preparado pro ato ali. Ele dá uma filtrada, eu acho, né? No valor, até que valor ele está disposto a pagar, o tipo de imóvel que ele quer. É bacana essa dica também. Dos bancos também, eu já vi na Caixa Econômica, você tem uma parte que é só de leilão, então você consegue puxar os imóveis ali que pela Caixa foram a leilão. Então tem bastante coisa. Para quem pesquisa, consegue achar, né? Ana, via de regra, esses são extrajudiciais, né? Os leilões judiciais, eles costumam ficar para imóveis, né? A gente consegue fazer esse filtro, inclusive, de imóvel residencial, área rural. Eles costumam ficar no site da Junta Comercial. Entendi. E aí, no caso aqui do Espírito Santo, ele separa por município. E uma questão muito importante também, que as pessoas devem ficar atentas, inclusive os marinheiros de primeira viagem, né? É que nesse site existem também os leiloeiros que estão vinculados aquele leilão, porque infelizmente, né, também no leilão a gente precisa ficar atento a questões de golpe, fraude, ter certeza de que aquele leilão que está sendo realizado é um leilão oficial, que está vinculado ao Tribunal de Justiça, no caso aqui do Espírito Santo, né? O leiloeiro, ele é oficial, credenciado, ele está habilitado para fazer aquele ato. Perfeito. Bacana. A gente falou muito de vantagens até agora, né, Marina? Então, certamente, a rentabilidade de você comprar um leilão no imóvel com preço muito inferior ao preço de mercado é algo que vai ser atrativo, vai ter uma rentabilidade muito mais alta, né, do que um imóvel comum, vamos colocar assim. A localização, isso tudo já ficou bem claro pra gente. Agora, quais são os riscos? Você trouxe agora um pouco, né, dessa questão de você validar o leilão, de você ver realmente a fonte dessas informações, que é realmente muito importante. Mas traz pra gente os riscos inerentes também a quem tá aí, primeira vez, querendo fazer um investimento desse, tem que ficar atento aqui. Lúcia, interessante essa pergunta, assim, como eu falei antes, essa questão de procurar os canais oficiais, ela é muito relevante, né, claro, acho que é o primeiro passo para a gente não se precipitar nessas oportunidades, mas a gente precisa ficar muito atento também ao processo em que irá ocorrer o leilão. É uma parte extremamente relevante fazer esse pente fino no processo, ter uma assessoria jurídica especializada, porque isso pode acabar gerando dor de cabeça após a arrematação, né? O que a gente realmente quer evitar é isso. E não só da parte jurídica, né? Mas esse planejamento financeiro também, para você não achar que talvez seria uma boa oportunidade lá na frente, se deparar com custos que talvez não foram provisionados. Perfeito. Então, isso é importante a gente ter em mente também, né? Eu acho que a documentação também, né, Marina? Escritura, se é um imóvel escriturado, ficar atento a essas documentações também para você não comprar um negócio e depois você não conseguir usufruir.
Exatamente, Lúcia. Entra essa parte também prévia aí à arrematação, prévia à realização do lance, digamos assim, né? Essa análise documental, esses documentos dos imóveis. Normalmente, quando esse imóvel ele vem de um devedor, às vezes ele não vai ter só a dívida que está sendo discutida ali no processo. Podem ser outras dívidas também. Então, precisa ter uma análise criteriosa da documentação desse imóvel para você também não se meter numa enrascada, né? E aí, deixar de fazer um bom planejamento financeiro e uma boa análise dessa documentação pode acabar com um investimento ruim, né? No final das contas. Às vezes você se atrai pelo desconto, mas não coloca essas questões como deveriam ser. E o desconto acaba se tornando um prejuízo, né, no final das contas. E planejamento financeiro passa por planejamento de risco. A gente estava aqui nos bastidores, você estava contando uma história sua. Conta pra gente no ar também, como é que foi? Elano, eu resolvi entrar nesse mercado, né? Eu tenho uma vantagem já, como eu sou advogada, conheço muito o processo, eu adoro lidar com processo, formei, né, em processo na UFES, enfim, fiz minha especialização lá, então eu gosto de desafio, assim. Mas é um pouco diferente quando o desafio envolve o seu dinheiro ali, né? Você fica um pouco mais... Mas enfim, tem a emoção em jogo, tive que manter a compostura para conseguir lidar com todas as batalhas jurídicas que aconteceram. Claro, eu fiz um cálculo porque existia uma oportunidade, uma boa oportunidade. Sabia, antes de entrar no leilão, eu sabia que eu tinha um risco do processo, realmente, uma falha que aconteceu no processo. Eu sabia, né? Eu fiz essa análise muito detalhada, muito minuciosa no processo. Então, eu vislumbrei essa falha, mas resolvi correr o risco. Entrei, consegui arrematar o imóvel. Foi uma disputa bem acirrada, inclusive, porque tem algumas pessoas que elas são propensos compradores. Já ficam de olho, né? Eu conheço alguns. Exatamente. Então, eu me deparei com uma pessoa que entrou em disputa comigo, mas no final eu consegui arrematar. E realmente aquela falha que eu vislumbrei lá na análise prévia, ela aconteceu, ela foi colocada no processo. Que aí não é uma questão um pouco técnica, mas só para vocês entenderem, tinha uma separação nesse processo, né? Existiu uma separação. E o ex-cônjuge, né? A ex-mulher da pessoa que era o proprietário que estava ali discutindo a dívida, ela teria direito à ameação do imóvel. Só que ela foi notificada, mas ela não tomou ciência ela não confirmou o recebimento dessa notificação para se manifestar no processo. E aí, depois que o lance foi dado, eu fui vencedora, enfim, eu consegui suprir essa falha, né, no processo. Ela se manifestou aceitando ali todos os termos, né, o recebimento depois do valor, enfim. Mas foi um desafio, assim, tanto processual como pessoal mesmo. E algo que você não esperava, totalmente. Eu esperava, era um risco calculado. Por isso perfeito. que, assim, isso entrou no cálculo. Eu sabia de tudo que eu precisava fazer se desse certo ou se desse errado. Eu já tinha um passo a passo ali, um script colocado para todas as nuances ali que poderiam ocorrer dentro do processo. Perfeito. E no final deu tudo certo. Hoje eu moro nesse imóvel, né? Eu optei por ter até uma qualidade de vida melhor, porque era um imóvel numa localização melhor, enfim. E aí deixei meu outro imóvel que eu residia realmente como um investimento, assim. Então eu troquei um pouco a lógica, mas... eu queria pegar um gancho nessa fala sua para trazer um outro dado também que eu acho que é importante para quem quer adquirir um leilão de imóvel, entender o perfil
desse investimento. O que você quer com esse investimento? Porque assim, as pessoas às vezes compram imóveis muito baratos em leilão, achando que todos os imóveis vão valorizar da mesma maneira. Então também, Marina, aí você me corrige se eu estiver errada, ficar muito atento à localização desse imóvel, ao potencial de valorização. Eu falo até valor de locação, no caso de um investimento para locação, potencial de valorização, que às vezes é uma disputa tão quente ali de documentos, e a pessoa é um valor muito bom, ela acaba esquecendo dessa outra parte, e aí não cumpre o papel do investimento, né, que a pessoa se propôs. Então, acho que isso é um fator de atenção também, né? Sim, com certeza, Lúcia. É importante você falar nessa parte, porque, assim, o investimento no imóvel, ele vai depender muito do objetivo que você quer com aquilo, porque a gente pode investir... Moradia é uma forma... Moradia, podemos investir na área rural. Eventualmente, eu já tenho algum conhecimento, né, de plantação, enfim. Tô disposto a isso. Exatamente. Ou estou consolidando a minha empresa, quero adquirir um imóvel no local central de determinada região. Então, isso já ajuda até a reduzir o custo dessa empresa na entrada, né? Perfeito. Então, isso tudo precisa ser avaliado. E, especialmente, no pós-arrematação. O que eu vou gastar para colocar esse imóvel para cima, digamos assim? Sim. Qual vai ser o custo disso para mim, no final das contas? E acho que isso vai muito também do objetivo do investidor. Qual que é o primeiro ponto a pensar qual que é o meu objetivo com isso? E eu acho que para todo investimento, eu sempre falo que o investimento pelo investimento só não faz tanto sentido. Você tem que saber o que você quer com aquilo. Igual você falou, eu acabei indo morar porque queria uma qualidade de vida melhor e acabou alugando o que era seu anteriormente. Se é para uma sede de uma empresa, o empresário quer... Então, ok, para isso eu vou ter que adaptar esse imóvel para o meu negócio, então eu vou ter custo. Ou se eu quero alugar, realmente tem uma demanda na região, então são muitos pontos que são importantes a serem observados. Você falou assim, ao final, a gente falou de vantagem, de risco, de desvantagem. Tem uma média de tempo para, desde o momento que você soube do leilão, deu o lance, pagou o lance, o que tem de média de tempo, assim, para do início ao fim de um processo? Ana, é muito difícil, é muito pertinente sua pergunta, mas é muito difícil a gente colocar um tempo exato, assim, porque são muitas etapas, né? No pós-arrematação mesmo, depois de você dar o lance e concretizada aquela compra. Mas, assim, isso vai depender muito de como estão as restrições do imóvel, quais os tipos de dívidas que existem no imóvel. E precisa ter uma atuação muito célere, seja no judiciário, né, tentar desatar aqueles nós ali, eventualmente, do processo. Se um processo ele correu muito bem, tudo deu certo, eu acho que eu colocaria assim, não gosto muito de falar em tempo, né, mas uma média aí de 6 meses. Correndo bem. Exatamente. Não é rápido. Então é importante o investidor saber disso, porque Sim, tem gente que acha, entrei no leilão, ganhei, paguei, tá resolvido. Não é. Então é tempo, é energia, enfim, é importante levantar isso. É um recurso que você não tem ele de volta tão rapidamente. E aí, até pegando um gancho nessa fala da Ana, arrematei o imóvel, ganhei o leilão. Quais são as próximas ações desse investidor, desse comprador? Qual que é a primeira ação que ele tem que tomar depois dessa arrematação? O primeiro ponto, que é o mais importante também, é você formalizar isso no cartório de registro de imóveis. É pegar um documento que a gente chama de carta de arrematação e levar no cartório para dizer, arrematei esse imóvel e a partir de agora ele é meu. A gente vai resolver todas as questões inerentes ali à matrícula e regularização, mas a partir desse momento ele é meu. E aí, Lúcia, entra uma outra questão também, que é... Inclusive as responsabilidades de IPTU, de todos esses custos passam a ser do comprador. Na verdade, assim, é legal a gente tratar sobre isso, porque
o imóvel, quando ele é adquirido por leilão, ele é uma espécie de aquisição que a gente chama de originária. Então, é como se ele estivesse nascendo ali pro arrematante naquele momento. Mas as dívidas, tem um porém, né? As dívidas próprio terreno, que a gente chama, que são as dívidas inerentes ao imóvel, IPTU e condomínio, elas precisam ser quitadas, elas serão subrogadas, que a gente chama. É um termo um pouco técnico, né? Mas só para vocês entenderem. Sim. Como elas são inerentes ao imóvel, elas precisam ser pagas aí a gente pega o valor da arrematação, da venda, e faz o pagamento dessas dívidas. Ah, entendi. Então, o investidor, é importante ficar atento a isso também. E aí, o dali pra frente já é do comprador. Já é do comprador. Né, do novo dono. Exatamente. Então, essas dívidas não são... só para então ficar claro. Adquiri um imóvel em leilão. Paguei 1 milhão no imóvel, ele tinha 200 mil de dívida. Eu paguei 1 milhão, o vendedor a pessoa que perdeu o imóvel no leilão ficou com 800, vamos dizer assim, e 200 foi para essas despesas anteriores. A partir daí, o comprador não tem que pagar essas dívidas, porque ele já pagou ali no leilão, correto? As dívidas relacionadas ao IPTU e condomínio são quitadas. Outras dívidas, elas vão ser executadas e discutidas de outra maneira. Em relação a impostos, né? Ou qualquer outro tipo de dívida. Se ela tá com alguma restrição ali, por exemplo, existe um terceiro que tá cobrando uma dívida e eu vou colocar aqui uma indenização. E aí a pessoa não tinha dinheiro para pagar, a única coisa que ela tinha era o imóvel que como foi garantia. Objeto de leilão. Essa dívida, ela vai constar na matrícula do imóvel. Mas quando eu faço a arrematação, eu não vou ficar responsável pelo pagamento dessa dívida. Eu vou receber o imóvel sem aquelas dívidas. Os credores, que não seja a fazenda, né? O município que vai receber aquele valor do IPTU e o condomínio, eles vão ter uma outra forma, vão ter que tentar uma outra forma de cobrar aquelas dívidas. Ela não vai ser uma dívida própria ali do imóvel, com exceção do IPTU e do condomínio, né? Quais são as principais dúvidas e perguntas de quem chega ali na sua frente e fala: eu quero entrar em um leilão, o que é que eu faço? Me fala um pouquinho dessas primeiras dúvidas e as primeiras dicas que você dá para quem senta com você pela primeira vez. Ana, as principais perguntas que normalmente aparecem primeiro, se eu posso visitar o imóvel. Isso depende muito do leilão, da forma como foi realizado, né? O tipo de imóvel. Se o imóvel, por exemplo, ele está ocupado, dificilmente você vai conseguir visitar esse imóvel. Pode acontecer em alguns processos de existir uma avaliação. E aí, por exemplo, ter algumas fotos do imóvel. Não necessariamente vai representar o que está no imóvel naquele momento. Da arrematação. Mas isso pode acontecer e aquilo ali já te dá algum norte, né? Alguma expectativa em relação a custos, por exemplo. Quando a pessoa mora, Marina, ela tem quanto tempo para sair? Então, em tese, isso seria quase que imediato, assim, no máximo até o mês seguinte, digamos assim, que é o tempo de ter todos os trâmites processuais e prazos processuais necessários para concretizar aquela arrematação. Mas existem algumas formas, inclusive, de você tentar acelerar um pouco essa questão e não depender exclusivamente do Poder Judiciário, né, do juiz que está ali na condução do processo para tirar. E é até interessante a gente falar sobre isso, Lúcia, porque muita gente acha que o fato de você arrematar um imóvel e a pessoa morar no imóvel, né, ou um inquilino, por exemplo, vai ser mais uma dor de cabeça, porque eu vou ter que entrar com mais um processo para poder tirar aquela pessoa dali. Mas não é assim que funciona. Quando a pessoa arremata um imóvel pelo leilão, o juiz, logo após a consolidação daquele certame, né, ele vai emitir um mandado que a gente chama de mandado de emissão na posse. Com esse mandado, a pessoa já pode entrar nesse imóvel, digamos assim, né, ter o direito à ocupação do imóvel.
E aí, não tem jeito. Se o ocupante do imóvel, ele não sair voluntariamente, vai ter a desocupação compulsória, né? Que a gente chama. Só que o que algumas pessoas fazem o que até eu oriento, né, a fazer, pode ser uma boa saída, até para não ficar você falou, nossa, esse sentimento, né, de que é difícil realmente da pessoa sair daquele imóvel de forma compulsória. Entrar em contato com o ocupante do imóvel, tentar um contato telefônico. Negociar, conversar. Negociar. Né? Se eventualmente ele tem algum equipamento, ar-condicionado, alguma mobília, fazer o pagamento disso. Ou custear um frete para ele se mudar. Questões tentar assim. chegar numa situação menos conflituosa, né? Um auxílio mudança, digamos assim, para tentar facilitar essa parte, para não ser tão dolorosa também para a pessoa que está ali dentro do imóvel, né? Sim, sem dúvida. E agilizar o trâmite, até extra processo, né? E conseguir entrar o mais rápido possível nesse imóvel e já iniciar as providências. Exatamente. Perguntam muito sobre forma de pagamento? Sim, forma de pagamento. Isso depende muito do que está previsto no edital. Mas existem métricas, né, previstas em lei, que normalmente esse pagamento ele é feito à vista. Mas é possível parcelar o pagamento do lance, né? E aí existe uma previsão legal de possibilidade que é o mínimo necessário que você precisa atingir, né? Pagamento de 25% à vista, mais o parcelamento em 30 vezes do restante, sendo que o próprio imóvel, ele fica hipotecado, ele vai ser a garantia, né, daquele pagamento, exatamente. Só que aí, acaba que você tem essa forma, né, que é possível ser realizada, precisa... Aí que eu falo, esse planejamento prévio, né, por que ele é importante? Isso precisa ser falado previamente ao leilão, né, a arrematação em si. Então, isso precisa ser colocado no processo. Qual que é a sua forma de pagamento? Qual que é a sua proposta? E, eventualmente, se tiver uma outra forma de pagamento diferente da sua, melhor do que a sua, se vocês entrarem em disputa, vence a melhor forma. Entendi. Se entrar em disputa o pedido de parcelamento e o pagamento à vista, vence o pagamento à vista. Mariana, e no caso do não pagamento? Do não pagamento quando Quando você arremata o bem e você pagou. Não cumpre o bem volta para leilão? Pra novo leilão. E não tem multa, volta para o processo. Você não pode mais participar desse certame. Mas de outros leilões pode participar. A não ser que tenha alguma coisa muito específica nesse ponto no edital. Tá. Mas você volta o imóvel pro processo, digamos assim, né? E ele vai ser ofertado novamente e a pessoa fica... proibida, impossibilitada de participar novamente desse leilão. Entendi. Bacana. Mais alguma pergunta que seus clientes fazem muito e que é importante dizer? Acho que muito a título de curiosidade me perguntam se um bem de família, porque às vezes isso acontece. A pessoa tem só um único imóvel, esse ponto é bacana, que é o bem de família. E aí, quando aquele marinheiro de primeira viagem, né, tem acesso ali, às vezes, ao processo, vê, nossa, mas é o único bem deles. E aí, se eu conseguir, isso pode, não pode? Isso pode, como eu falei, aquelas dívidas próprio terreno, né, as dívidas próprias do imóvel, elas podem levar o imóvel a leilão, tanto o IPTU quanto a dívida de condomínio, né? Normalmente vai pela dívida de condomínio, porque é um processo mais célere, né? Mas as duas hipóteses podem acontecer. Então, é possível, né? E existe uma discussão hoje que é muito interessante, que trata do bem de família, que tem um valor muito elevado. Alguns tribunais insistem em dizer que, apesar de ser um bem de família, mesmo que não seja a dívida próprio terreno, se o imóvel tiver um valor muito elevado,
ele pode ir a leilão. Mas essa tese, ela não está sendo muito aceita, assim, pelo Superior Tribunal, né? Então, normalmente, a gente segue por esse caminho, mesmo com esse imóvel de um valor elevado, a gente não consegue justificar um leilão de um bem de família só com essa questão, com esse ponto, né? Entendi. Super entendi. Bacana. Eu acho que ficou muito claro, né, o que você trouxe para nós. É algo, sim, atrelado a uma rentabilidade muito boa, mas existem muitos riscos nesse processo. Então, assim, você tem um planejamento financeiro, você trouxe que é uma quitação à vista na maioria das vezes, porque se você está ali negociando com alguém que você quer pagar parcelado, a pessoa ganha se ela pagar à vista. Então, para você também não se descapitalizar na hora de adquirir um bem, porque tem outros custos inerentes a esse processo, ficar muito atento a isso. Mas foi muito bom, Marina, te agradecer muito, viu? Foi um prazer mesmo te receber aqui. E é muita informação que pra gente não é trivial. Eu acho que para quem não está no mercado e nunca fez, são questões que são muito delicadas, são muito singulares, não tem um leilão igual ao outro, não tem um caso igual ao outro. E é importante sempre contar, óbvio, com a ajuda de um especialista para ir pelos melhores caminhos, evitar isso e se planejar mesmo. Porque, igual você falou, geralmente no mínimo 6 meses. Então, vai ter paciência, porque é uma oportunidade, mas como todo bom investimento, você precisa ter um tempo de maturação. E foi ótimo o bate-papo. Obrigada por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, tá? Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Lúcia. Eu fico feliz de participar do programa e tentar desmistificar um pouco aí essas questões. Acho que até por uma experiência própria, eu posso falar que realmente o leilão judicial, indo pelo caminho certo, fazendo um planejamento financeiro, se organizando, planejamento jurídico, né, sanar todas as dúvidas, traçar um objetivo certo, vai ser um bom investimento, vai ser um bom negócio. Bacana. Obrigada, Marina. Dica. Marina, a gente quer te dar uma lembrança da Claides. Obrigada, Lúcia. Viu? E agradecer aos nossos patrocinadores, o Laboratórios Tomasi, que está entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, ao Mendonça Machado Advogados e a loja Friends, que ambienta aqui lindamente o nosso estúdio. É isso, pessoal, obrigada e até a próxima. Fiquem ligados que sempre tem um especialista maravilhoso aqui tirando as nossas dúvidas. Sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcasts. Até o próximo. Tchau, tchau.